Nosso estudo de hoje está na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Eia agora, vós que dizeis amanhã. Emmanuel comenta na lição 19, Eia agora. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão, o problema talvez surja mais complicado, a oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa do porvir. A palavra útil pronunciada sem detença será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar do Senhor. O tempo, esse grande amigo nosso, esse que cura um monte de feridas, mas esse também que tem o prazo estabelecido. Às vezes a gente deixa passar um pouquinho e perde a oportunidade. Tem algumas frases da música popular brasileira que me chamam muita atenção com relação ao tempo. Uma delas é o luto sem saída da hora não vivida é bem pior para o coração do que a despedida. Uma frase do poeta Aldir Blanc, né, que desencarnou no ano de 2020 durante a pandemia. Essa frase ela fala muita coisa para mim, sempre disse muita coisa, porque é melhor você aproveitar o tempo e viver do que depois se lamentar a dor de não ter vivido aquele momento. Ele fala pra gente, ó, o momento decisivo para fazer o bem é agora. Tem umas dicas aqui que Emmanuel traz pra gente, maravilhosas. Fala, ó, amanhã o amigo poderá ter desaparecido, a dificuldade pode estar maior, a moléstia pode ter ficado mais grave. Né? A gente lembra de uma frase muito famosa do sambista popular, do Nelson Cavaquinho. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração, alguns até vão de chorar e querer me homenagear fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, eu sei que ninguém mais vai se lembrar que eu fui embora, então por isso é que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Ele faz um pedido, né, na música, né, a música ficou aí gravada aí no coração do carioca, daqueles que gostam do samba, e vem falando pra gente aproveitar a oportunidade que a gente está tendo, porque tem oportunidades que vão, e não é que elas não voltam, mas elas podem demorar a voltar, ou pode realmente nunca mais voltar. Né? A gente sabe que essa palavra nunca mais é uma palavra que a gente deve evitar usar também, porque a gente vai perceber que, em se tratando de espírito e de imortalidade da alma, a gente vai ter sempre novas oportunidades. Mas para que ficar postergando uma coisa que você pode fazer agora? Aquela velha frase, né? Para que deixar para amanhã o que a gente pode fazer agora? Eu me lembro com um sentimento diferenciado dentro de mim, né? De a minha avó paterna, no dia que ela desencarnou, eu era um menino de 15 anos de idade, um adolescente de 15 anos de idade. Estava magoado com a minha avó, porque eu tinha tido um desentendimento com meu primo e ela foi a favor do meu primo, coisa de criança. E engraçado que no dia que ela desencarnou, eu estava passando em frente à casa dela, vi no portão, parece que com uma força maior do que eu mesmo, me desviou na direção dela. Quando eu estava a 2 passos dela, mais ou menos, que eu ia dar um abraço nela, veio aquela coisa, a consciência veio, e eu falei, não, peraí, eu estou chateado com a minha avó. Então eu fiz aquele cumprimento mais seco, deixei de dar um abraço nela, e logo depois, né, fui embora para casa, e logo depois recebi a notícia da desencarnação dela. Aquilo me deixou assim triste, eu falei, poxa, não aproveitei a oportunidade, mas
Deus permitiu com que eu tivesse uma experiência com ela em sonho. Ela veio conversar comigo depois, inclusive veio me pedir umas coisas, né, em relação à família. E aquilo me deixou mais tranquilo, mostrando pra gente que sempre vai ter uma nova oportunidade, mas para quê? Eu podia ter dado um beijo ali, e tanta gente fica com esse remorso às vezes. Eu podia ter pedido desculpa. A gente fica pensando assim, né? Se eu soubesse que eu ia desencarnar amanhã, o que eu faria hoje? Aí você faz uma lista de coisas e você fica pensando, então por que não faz? Vamos tentar pensar que amanhã seria o último dia, que quando eu me despedir dos meus filhos, da minha esposa, do meu companheiro, de quem que for aí, a gente pensar assim, e se estiver sendo a minha última vez? E procurar agir dessa maneira. A gente vai, por exemplo, aprender a agir com mais intensidade, com mais emoção, com mais amor. E eles escrevem falando, eia agora. Né? A boa semente que a gente planta agora é uma garantia da produção. Agora tem uma coisa que ele fala aqui, principalmente, ó, quando ele fala, se deseja ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. É uma frase que é dura, que o Emmanuel fala. Durante algum tempo, eu até pensei no seguinte, às vezes você aprontou com uma determinada pessoa, e normalmente é com as pessoas mais próximas, gente, a mãe, o pai, um irmão, esposa, e eu fiquei pensando, não, para que eu vou falar para ele que eu aprontei agora? Eu vou primeiro tentar corrigir o que eu fiz, ou tentar compensar de alguma maneira o que eu fiz, e depois, pô, ou vindo me agradecer ou não vindo, eu vou falar, eu estou fazendo isso que eu também fiz uma coisa, né, que me deixou a consciência pesada. É assim, revelar o que fez e correr o risco, é claro, da pessoa não te perdoar, ter dificuldade de te perdoar, né, dependendo do tamanho da coisa que você fez. Mas é o próprio Evangelho que vem dizendo, ó, antes de fazer a sua oferenda lá, do valor que você está doando para a tua instituição, ele usa o termo gasofilácio no Evangelho, porque gasofilácio era o local onde era colocado o dinheiro. Ele fala, olha, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, vai depressa e reconcilie-te com o teu adversário para que ele não te entregue depois e você seja lançado na prisão, onde haverá pranto e ranger de dentes. O que ele está querendo dizer para a gente? Tem oportunidade? Faz isso agora. A pessoa vai ficar às vezes magoada e a gente vai ficar um tempo, né, de expiação por conta do que a gente fez, mas pelo menos a gente teve a hombridade de chegar perto da pessoa e já falar e responder pelas consequências, sim. É interessante a gente começar a ter esse raciocínio, falar, eu mato no peito, assumo o que eu fiz e assumo as responsabilidades do que eu fiz também. Mas por quê? Porque ele termina aqui, ó, revela o teu propósito de reajustamento, de arrependimento, de não fazer mais isso, né? Então ele bota, ó, se te propões a ajudar o companheiro, ajuda-o agora. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Eu vou revelar outra coisa para vocês também, que já que veio na cabeça aqui, né? O meu avô, ele desencarnou com 92 anos de idade. E um ano e meio antes dele desencarnar, ele falou para mim, Robson, posso te fazer um pedido? Me leva no Corcovado, porque eu moro no Rio de Janeiro a minha vida quase inteira, né? Saí do Ceará e veio para o Rio de Janeiro, e nunca fui no Corcovado. E a gente ficou esperando uma oportunidade, acabou deixando essa oportunidade passar, e meu avô desencarnou, eu não levei ele no Corcovado. Aliás, eu na minha vida inteira só fui uma vez no Corcovado, né? Mas fiquei com aquela coisa, por que eu não atendi o meu pedido? Então esse não vai ter mais como eu atender. Eu tenho como, através do meu pensamento, através do meu sentimento, me dirigir a ele que está no plano espiritual, tendo a certeza absoluta de que quando o sentimento é real, e o pensamento também é dirigido para ele, ele vai receber o pensamento do quanto eu o amo, do quanto ele é uma pessoa importante para mim, de quanto a gente vai estar juntos, enquanto até ele mesmo, agora enquanto espírito, pode ir no Corcovado através do pensamento, quantas vezes ele quiser. Mas ficou para mim aquela coisa, por que eu não fiz? E a gente deixa de fazer, e o luto sem saída da hora não vivida é bem pior para o coração do que a despedida. Quer dizer, o Aldir Blanc falando para a gente, ó, às vezes na dúvida, vive, e se tiver que se despedir depois, se despede, que pior é você sentir aquele luto de não ter feito na hora certa aquilo que você tinha que fazer. Perdeu a oportunidade, não sabe se essa oportunidade vai chegar de novo nessa encarnação ou se vai chegar realmente. Vamos aproveitar o tempo e, seguindo o conselho de Tiago, eia!
agora. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.